que mais se ouve falar hoje em dia nas mídias, tanto internet como redes sociais na internet, como nos meios de comunicação de massa, como televisão, rádio e assim por diante, o que mais se ouve falar é de profetas, né? As pessoas são, hoje em dia, o que mais tem são profetas. Eu creio que os dons do Espírito Santo continuam sendo manifestos, Deus não muda, no mesmo Espírito Santo que dotou de dons os profetas do passado, continua atuando no meio da igreja, mas quando tu observa esses que se autodenominam profetas e se valem de algo que eles se acham profetas, tu começa a ver bastante discrepância com os profetas da Bíblia e com os profetas que foram reconhecidamente profetas na história da igreja. Eu quero compartilhar contigo algo que está no livro de Amós, né, um dos chamados profetas menores, Amós capítulo 7, versículo 14 e 15, em que quando Amós é questionado sobre com qual autoridade ele estava profetizando, falando, ele responde assim: respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e colhedor de sincômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. O que Amós quis dizer com isso? Eu não sou profeta. Se ele estava profetizando, como assim ele não era profeta? Por que ele se disse não profeta e disse: não, Deus, eu não sou profeta. Eu sou criador de gado, eu sou agricultor, eu trabalho, essa é a minha função. Mas Deus me deu uma palavra para mim compartilhar com o povo. Por que ele não se diz: não, eu me tornei profeta a partir de hoje? Porque ele era um homem ético e um homem que entendia bem a sua época. Ao contrário do que muito se pensa, o chamado profético e os dons proféticos que são concedidos pelo Espírito Santo não isentam a pessoa de se preparar para esses dons. A própria palavra diz que a gente deve deixar que a sabedoria nos guie. E como a gente vai ter sabedoria se a gente não passa por um processo de discipulado? Tanto é que no tempo de Amós, né, no tempo no Antigo Testamento, existia o que foi chamado por nós hoje de escolas de profetas. E não era assim um cursinho, como profetizar, não. Pessoas que reconhecidamente, após o seu bar mitzvah, né, após confirmarem a sua fé, né, na adolescência, eram reconhecidos como dotados de dom profético, que Deus tinha um chamado para isso. Essas pessoas elas eram encaminhadas para pessoas que já eram profetas e passavam a ser chamados de filhos de profetas, ou seja, discípulos desses profetas, e essas comunidades formadas por, digamos assim, profetas sêniores e profetas trainee, vamos pegar foi chamado por nós hoje, né, escola de profeta. Não era um cursinho, venha ser profeta. Eram pessoas que eram reconhecidamente chamadas por Deus para isso. Né? Quando Amós diz, eu não sou profeta, ele diz, olha, eu não sou mestre de profecia, eu não sou filho de profeta, eu não estou integrando nenhuma comunidade de discipulado, não estou sendo discipulado por nenhum profeta. Mas eu sou agricultor e pecuarista, é isso que eu sou. Essa é a minha profissão. Profeta era uma ocupação em tempo real. Os profetas, inclusive, eles recebiam sustento como os levitas. Né? Então, Amós, ele não se diz profeta porque ele não tinha essa vida. Ele não foi discipulado por profetas, ele mesmo não tinha essa vida, a vida dele era uma vida secular. Mas num dado momento, talvez pela apostasia de muitos dos profetas da época, porque Deus faz isso, né? Deus levanta aquele que não é para envergonhar aqueles que são. Deus levantou Amós, que não passou por um processo de discipulado profético. Por quê? Porque aqueles que tinham treinamento profético, que foram preparados por Deus durante anos, não estavam cumprindo com a sua missão. Então Deus deu essa palavra a Amós. Ele ético, ele moral, homem de Deus mesmo, ele reconhece, não,
eu não sou profeta. Por que João Batista era reconhecido como profeta? Se tu não sabe, João Batista, ele era da linhagem sacerdotal, ele era filho de sacerdote, filho do sacerdote Zacarias. Ele já era da linhagem sacerdotal e a partir do seu bar mitzvah, a partir da sua confirmação de fé que ele fez, ele começou a seguir os passos do pai dele, ser treinado para ser sacerdote, para ser um homem de Deus. No entanto, ele saiu dessa postura, ele poderia estar pregando no templo, mas ele preferiu, como um ato profético, ele tinha direito de pregar no templo, ele tinha direito porque ele era de linhagem sacerdotal. Então ele era profeta não simplesmente por ter o dom profético, chamado profeta, mas ele era atestadamente profeta. Tanto é que até mesmo o rei Herodes reconhecia ele como um profeta. Nunca João Batista foi chamado de falso profeta, porque ele era um profeta gabaritado, ele tinha formação, ele tinha a formação sacerdotal para exercer a profecia. E assim vai, e assim por diante, quando diz assim, as filhas de Filipe no Novo Testamento, as filhas de Filipe tinham dons de profecia, tinha pessoas que tinham dons de profecia. E essa é a diferença entre dom de profecia e o ministério profético. O ministério profético é a pessoa, e a palavra profeta quer dizer o porta-voz de alguém. Então, assim, um profeta de Baal é porta-voz do demônio Baal. O profeta de Yahvé é porta-voz do Deus Todo-Poderoso, do Deus Santo, do único Deus verdadeiro, que é o Yahvé, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, é porta-voz, profeta é porta-voz. E para ser porta-voz, para ser relações públicas de alguém, tu tem que ter um preparo. Então, quando a diferença de ser um profeta e de ter dom profético, o dom profético é quando tu consegue discernir uma palavra, uma mensagem de Deus para transmitir e compartilhar com os outros. Esse é o dom profético que Deus te deu. Mas quando tu és um porta-voz de Deus, ou do demônio também tem, né? Os porta-voz do demônio. Tu vai seguir a tua vida toda em cima disso. Né? Tu vai se dedicar a isso. E para isso tu precisa estudar, aliás, mesmo aquele que recebe o dom precisa estudar. Mesmo aquele que recebe o dom precisa se capacitar. Eu chego agora dos nossos dias, né? Falei dos profetas do Antigo Testamento, falei de Amós, que não era profeta, mas tinha dom profético, a ponto de ser conhecido como profeta. Falei de João Batista, que era um profeta de fato, além de ter o dom e além de ter o chamado. Falei de pessoas em Atos dos Apóstolos que tinham dons proféticos. A gente pode ver os dons proféticos. O próprio apóstolo Paulo tinha dom profético e ele tinha formação para ser profeta. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Nos dias de hoje, o Espírito Santo ele continua compartilhando dons. O Espírito Santo não mudou. Ele continua revestindo e dando dom profético. O problema é que tem dois tipos de pessoa. Primeiro, tem profetas de Satanás, tem mercenários, tem lobos que passam de profetas de Deus e pregam heresias e fazem truques de mágica, chamado truques de mentalismo, para conseguir dinheiro e poder. Esses aqui não é desses que eu estou falando hoje. Mas não é isso que eu estou falando hoje. Pessoas que são lobos em pele de cordeiro, falsos profetas, falsos mestres que usam de subterfúgios para enganar as pessoas, tirar dinheiro e poder. Isso existe muito, já existia no tempo de Jesus, existe hoje mais ainda do que naquele tempo. Mas não é desses que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que têm chamado profético, têm chamado realmente profético e têm dom de profecia para falar em nome de Deus. No entanto, por causa do tipo de denominação religiosa que frequenta, aprendeu que apenas o dom é suficiente. Não é suficiente. É necessário um processo de discipulado. É necessário um processo de conhecimento bíblico para te desenvolver o teu discernimento espiritual. O discernimento espiritual tu desenvolve à medida que tu tem contato com a palavra de Deus e que tu é discipulado por alguém.
E o que se mais vê hoje, pessoas que têm chamado proféticos, pessoas que Deus deu chamado profético, mas que estão falando bobagem e estão não tendo discernimento entre aquilo que Deus deu para eles falarem e aquilo que é da carne deles, aquilo que é a opinião deles. Por quê? Porque eles não passaram por um processo de discipulado, não passaram por um treinamento, não vieram da escola de profetas. São pessoas que não podem, que falam, deveriam falar o contrário de Amós. Né? Amós diz, eu não sou profeta, mas Deus me tirou do meu estilo de vida e me colocou para profetizar. Tem pessoas que assim, ó, deveriam dizer, eu fui chamado para ser profeta, mas na minha arrogância eu não investi no meu ministério. Na minha arrogância eu não busquei ser discipulado, não busquei desenvolver o discernimento. E hoje, em vez de ser profeta de Deus, estou profetizando uma carne. Tem pessoas que precisam colocar a mão no peito e reconhecer que é por arrogância que não procura conhecimento, que é por arrogância que não procura desenvolver esse dom que Deus deu. E isso tem causado estragos enormes na igreja, porque são pessoas que sim, a gente reconhece como de Deus, são pessoas sim que a gente reconhece como sendo homens, mulheres de Deus com dons de profecia, com chamado profético, mas que tem causado mais estrago do que edificando, porque não tiveram a dignidade e a humildade de se colocar num processo de discipulado. A minha denominação, a qual eu congrego e sirvo, ela tem vários níveis de treinamento. Não é, e não é só minha, né? Igrejas sérias geralmente vão oferecer seminários. Então, por exemplo, na minha denominação tem cursos, né, diversos para intercessor, tem curso para evangelista, tem curso para missionário, tem formação teológica a nível médio, tem formação teológica a nível superior, para que aquele que tem o chamado possa desenvolver seu chamado. E existem outras denominações também que oferecem isso. E mesmo se a tua denominação não oferece, hoje em dia tu pode pegar e fazer um curso, tu pode buscar conhecimento, chegar perto de um grupo de discipulado, pedir uma mentoria, para que Deus, através da outra pessoa, o que o livro de Provérbios diz? É na face do amigo que a gente afia a nós. A gente precisa ter contato com mentoria, a gente precisa ter contato com professores, a gente precisa entrar nessa escola de profetas ou escola de pastores para que a gente possa se desenvolver. Isso é um ato de humildade, isso é um fundamento bíblico, e se a maioria daqueles que têm chamado investisse e fossem se capacitar para aquilo que foram chamados, através de cursos, através de discipulado e através de mentoria, com toda certeza, muitos estragos seriam evitados e o corpo de Cristo estaria sendo muito mais rapidamente edificado e o nome de Deus glorificado. Se tu tem um chamado para ser representante da palavra de Deus, não fique na tua arrogância dizendo, não, Deus me escolheu, eu sou ungido do Senhor. O único ungido do Senhor é Jesus Cristo. Nós somos chamados nele, em Cristo Jesus. Ele é ungido do Senhor. Nós precisamos ser capacitados, sim, pelo dom do Espírito Santo, mas também pelo processo de discipulado que o próprio Senhor Jesus fez. E todos os que foram reconhecidamente profetas, ministros, ministras do Altíssimo, na Bíblia, passaram por um processo de discipulado cristão, né? As filhas de Filipe, que eram apostolisas, elas eram discípulas dos apóstolos, passaram por esse processo de discipulado. Os próprios apóstolos passaram por um processo de discipulado. Paulo estudou mais do que todos eles para se tornar um apóstolo que honrasse o nome do Senhor. Então, procure, não fique na sua arrogância dizendo, não, eu fui escolhido por Deus. O próprio Jesus, que foi escolhido por Deus, passou por um processo de discipulado, foi fazer o seu bar mitzvah, participava das formações do culto, foi se batizar por João Batista e assim por diante. Se o próprio Senhor Jesus foi humilde para trilhar esse caminho, quem somos nós, pequenos chamados, para imitá-lo? Vamos seguir o mesmo caminho, vamos nos capacitar, vamos buscar capacitação séria, não qualquer cursinho. E aí sim a gente poderá dizer, Deus me chamou e eu respondo responsavelmente, eu assumo esse chamado, me capacitando
para não acontecer de eu misturar o que eu acho com o que Deus está dizendo para mim falar. Amém? Obrigado por ter me ouvido até aqui. Se gostou, dá um like, comenta e obrigado.